Queria compartilhar algo que Deus tem falado comigo, né, durante todo esse ano, né? Lá em Atos capítulo 2, fala sobre isso, no versículo 46, ele vai falar que diariamente os apóstolos se dedicavam, eles perseveravam, né? E essa perseverança entra em 4 pilares, né? Que é a questão de perseverar. Esses apóstolos tinham comunhão, eles partiam o pão e nas orações, né? Um dos grandes dificuldades que a gente tem hoje como cristão é entender que, como os filhos de Deus, nós vamos passar por essas dificuldades, nós vamos passar por essas aprovações. Eu queria ler com você lá em Tiago, é algo que a carta que Tiago manda, em Tiago capítulo 1 mesmo, né, do versículo 1 até o versículo 12, ele fala para a nossa vida de uma perseverança, ou perseverar na fé, como tem em algumas versões. Eu queria ler com vocês nessa noite o que diz a palavra de Deus na minha versão, diz o seguinte: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Só um ponto aqui, lá, quando teve a perseguição, as igrejas se espalharam, né? Então ele está mandando essas cartas para as igrejas continuarem a perseverar de uma maneira de confiança sobre aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia, que foi Jesus Cristo. Aí no versículo seguinte, no versículo 2, ele diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Depois sabe que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer e é necessário que ele cresça, pois quando estiver completamente desenvolvida, vocês serão maduros, completos, sem que nada lhe falte. Glória a Deus. Se alguém de vocês precisar de sabedoria, peçam a Deus generosamente e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedir, façam com fé, sem vacilar, pois quem duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é estável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca, e a flor perde o vício e cai. Sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Versículo 12: Feliz é aquele que suporta com paciência as aprovações e tentações, porque depois de receber a coroa da vida que Deus prometeu àquele que o ama. Amém, amados? Quando nós falamos de perseverar, no mundo que nós vivemos hoje, a gente tem que entender, se nós colocarmos nossa vida e confrontar com a vida dos apóstolos, as dificuldades que nós vivemos hoje, é mera vivência do nosso dia a dia, ou pequenas coisas comparado ao que eles passaram. Né? Nós vivemos hoje num ciclo que tem muitas pessoas, eu vou falar diretamente para nós cristãos, são muitos cristãos que andam reclamando, reclamam por tudo, por as aprovações que passam, por as dificuldades que estão passando, porque ainda não compreenderam, né, que a graça do Senhor, ela vem quando nós estamos sendo provados, para depois sermos aprovados. Uma das coisas que eu mais gosto de entender é que Tiago, quando ele manda essa carta, ele está mandando diretamente para o povo dizer: ó, vocês estão sendo perseguidos.
Mas tenha fé, tenha bom ânimo no seu coração. Guarde com perseverança aquilo que o Senhor tem dado de mais precioso para as suas vidas. E nós hoje precisamos entender isso. Porque qualquer coisa que hoje nós passamos, nós começamos a lamentar, a brigar, a discutir, enfim, e começamos a colocar empecilho. E eu queria, de uma maneira bem simples, falar conosco, é que a palavra de Deus nos fala sobre 3 pontos, né, que Tiago trata aqui para nós. Alegria que quando eu e você passamos por aprovações, devemos estar alegres. Do versículo 1, do versículo 4, fala sobre isso. Devemos ter alegria. Olha que coisa maravilhosa. Devemos ter a alegria do nosso coração quando passarmos por aprovações. Eu e você, nós que somos cristãos, nós somos desafiados a cada dia a considerar as aprovações que nós passamos como um motivo de alegria. Parece contraditório. Ah, pastor, você está viajando, como é que eu vou ficar alegre por estar passando por dificuldade? Mas Tiago explica na palavra de Deus que as dificuldades têm um propósito, e esse propósito que essas provações vêm sobre a nossa vida é de nos fortalecermos a nossa fé. E é incrível quando ele diz no versículo 2, considere, olha o versículo 2, considere, meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de aprovação. Isso é que nós devemos entender. Nós devemos celebrar quando eu e você estamos passando por algo, dificuldade. Né? O irmão Damião falou sobre as dificuldades que ele está passando com a família, o pai dele. Também estou passando por isso, mas umas coisas que nós devemos colocar no nosso coração. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. A perseverança é um dos maiores frutos das provações que eu e você possamos passar. Porque Tiago ele destaca que a prova, depois de ser aprovada, vai gerar em nós uma perseverança. E essa perseverança, ela não é passiva. Essa perseverança tem que ser ativa, porque vai gerar em nós um amadurecimento. Esse que é o verdadeiro direção que o cristão deve ter na nossa vida. É por isso que a palavra de Deus nos fala que não devemos ser mais como crianças, tomando leite, mas devemos ser maduros, comendo algo sólido, que é a palavra de Deus. E esse sólido significa essas aprovações que eu e você passamos, nós devemos ter no nosso coração. Ter no nosso coração é algo para que nós possamos passar, para depois nós, através de Jesus Cristo, precisamos ser glorificados. O processo, muitas vezes, amados, parece difícil, parece ser complicado, mas o resultado dessas aprovação é uma vida que vai refletir a plenitude de Deus sobre a sua vida. E quando eu compreendo isso, é o que diz lá em Romanos capítulo 5, o versículo, deixa eu olhar aqui, 3 e 4, ele diz assim, Paulo também ensina que as atribulações e a perseverança vai produzir um caráter e esperança. Ele diz, vai produzir em nós algo maravilhoso. Um caráter e uma esperança. Hoje, eu falando mais cedo, estou vindo uma célula, a gente falando mais cedo hoje, de podermos olhar para, finalizamos a célula hoje, né, e orar para o futuro, né? Orar para frente e ver que diante de todas as aprovações que você passou, que nós passamos durante esse ano, Deus tem nos guiado e Deus tem nos sustentado. Então, a mensagem central desse primeiro ponto é dizer as aprovações não devem nos derrubar, muito pelo contrário. Ela deve nos impulsionar a ter uma maturidade cristã de
podemos a cada dia permanecermos firmes e vemos como Deus pode usar em várias situações da minha vida e da sua vida, situações difíceis, para que nós possamos crescer ainda mais em comunhão com Cristo Jesus. Porque, amados, eu creio no meu coração que cada um de vocês, né, se for enumerar as experiências que você tem mais profunda, ou que teve mais profunda a presença de Deus, foi no momentos sobrenaturais que é entre você e Deus. É onde você chora, você ora, você jejuma, onde você tem tempo de comunhão com Jesus Cristo. É o tempo em que nós mais crescemos. É quando nós estamos passando por aprovações e nós começamos a olhar para frente e ver que não tem solução diante das coisas humanas. No meu coração é quando eu olho e digo, não tem saída para a questão humana, mas Deus olha e diz, agora é comigo. Quando enfrentamos desafios, amados, devemos lembrar que Deus está trabalhando em mim e em você para transformar a sua imagem dele na nossa vida. A imagem de Cristo ela deve ser refletida através de sua vida, mesmo diante das aprovações. Por isso que em Hebreus capítulo 12, versículo 11, ele diz assim, ele nos lembra que nenhuma disciplina parece agradável. Nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas produz fruto de justiça para aqueles que são treinadas ou que passarem por ela. Então eu e você estamos a cada dia treinando no caminho que Deus preparou para mim e para você. Essas dificuldades que nós chamamos, essas aprovações que nós passamos, é algo que vai fazer nós termos um fundamento da fé verdadeira em Cristo Jesus. É quando você ou eu olhamos para as coisas e para as questões humanas não tem saída, mas Deus tem a solução para tudo. É quando eu tenho no meu coração que lembrando que a tentação é algo humano, nem algo sobrenatural. A tentação é coisas que eu e você, como humano, devemos passar. Isso me faz lembrar José do Egito, quando ela foi assediada vários dias por a mulher de Potifar, né? E essa tentação não foi sobrenatural. Essa tentação, sim, foi natural. E a coisa mais linda que eu achei foi o que ele disse, né? Né? Ele dizendo, eu poderia José, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha que coisa linda, que intimidade e que comunhão ele tem com Deus. Então, eu e você devemos ser fundamentados a nossa fé em Jesus Cristo, mesmo diante das aprovações, mesmo diante das perseguições. Você pode até estar aí lembrando, você que já leu a Bíblia várias vezes, você está lembrando aí. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que o diabo é o tentador. É verdade. Mas a Bíblia também diz lá em Tiago, capítulo 13, lá na frente, né, versículo 13 a 15, entretanto, ninguém, ao ser tentado, deve dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque as tentações que eu e você passamos são tentadas por nossos próprios desejos, por nossos próprios egoísmos. Então, cada um de nós é tentado por nossos desejos maus que está em uma luta contra a carne e o espírito. Eu e você, como nós estamos nos fortalecendo? Você está fortalecendo quem? Mais. Sua carne e o seu espírito. Se nós pegarmos tantas vezes que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou por dificuldades, ele orou, ele jejuou. Como nós estamos nesse ciclo? Qual o nosso tempo de jejum? Qual é o nosso tempo de oração? Qual é o nosso tempo de meditação diante
das aprovações diante das dificuldades que nós estamos passando? De que maneira eu estou ouvindo a voz de Deus? De que maneira eu estou vendo que essas aprovações que eu posso estar passando é algo que vai gerar em mim algo natural, que são os desejos naturais que eu tenho no meu dia a dia. Eu acho que vocês já conhecem, existe a história, né, a história do cavalo, né, o diabo e o cavalo, uns falam aí, né, que é algo interessante que ele diz que, não sei se vocês conhecem a história, diz que o diabo ia passando, tinha um cavalo amarrado, né, aí ele foi e soltou o cavalo foi lá e comeu a plantação de Seu Francisco. Seu Francisco viu o cavalo comendo a plantação, foi lá e matou o cavalo que era de Seu Antônio. Seu Antônio, com raiva, foi lá e matou Seu Francisco. O filho de Seu Antônio matou, e começa essa luta. No final, é perguntado para o diabo: o que foi que você fez? Ele disse: não fiz nada, só desamarrei o cavalo. Conclusão: é os nossos desejos que faz nós pecarmos contra Deus. E muitas vezes as coisas são nossas e nós colocamos o diabo no meio de tudo. Amado, Jesus foi tentado, porque eu e você queremos ser melhor do que Jesus para não ser tentado. A dificuldade de nós, como os cristãos hoje, de ser tentado, porque nós nos lemos a palavra. Nós nos deleitamos na palavra de Deus. Jesus, quando ele foi tentado, ele não usou outra arma, ele usou a palavra quando ele foi tentado. E de que maneira você está usando a palavra de Deus quando você passa por tentações? Eu gosto sempre de falar que a tentação é humana, mas sabe o que é o sobrenatural? É o livramento de Deus a cada dia sobre a minha vida e a sua vida. Esse é o sobrenatural. É o sobrenatural que Deus faz comigo e com você. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, a parte B diz que ele não permitirá que eu e você seja tentado além que possa suportar. Mas quando nós formos tentados, glória a Deus, ele providenciará um escape. Olha que coisa linda. Deus está tudo preparado, amados. O problema é que eu e você devemos olhar para Deus e vermos um Deus que muitas vezes, um Deus que castiga, um Deus ruim. Mas o nosso Deus é maravilhoso. O problema é que eu olho para as aprovações ou provações e achamos que eu não deveria estar passando por isso. Porque eu vou para a igreja, eu vou para a escola bíblica, eu leio a Bíblia, eu tenho ajudado, eu tenho dizimado. O mundo não é só isso, amado. Eu preciso entender que quando eu passo por dificuldade, por aprovações, eu tenho um Deus que está disposto a me socorrer. Mas, para ele me socorrer, é o que entra do versículo 5 ao 8, o versículo seguinte, que eu devo buscar ele. Buscar Jesus Cristo. Você entende isso? Então eu estou passando por dificuldade e eu não consigo ver como eu posso encontrar a solução. Busque a Jesus. No versículo 5 ele diz assim: se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus. Generoso ele receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, peçam com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Você consegue entender? A maior dificuldade que nós passamos e as aprovações que nós passamos, além do escape, Jesus nos dá algo maravilhoso. O Espírito Santo para fazermos discernimento. Tiago aqui está encorajando, amados, eu e você a buscar sabedoria quando enfrentarmos aprovações. Eu e você devemos buscar a cada dia, a sabedoria em Cristo Jesus, diante da dificuldade,
da doença, diante das dificuldades de hoje, do alcoolismo. Você que está com a família que está passando por depressão, ansiedade, busca em Deus. Busca a direção de Deus para essas dificuldades. Porque o nosso Deus é fiel e justo para socorrer. Um pai ama seu filho. E ele ama o filho quando vai ao encontro dele pedir ajuda para ele. Quando eu e você passamos por situações difíceis, muitas vezes, muitos de nós sentimos perdidos, sem direção. Mas quando nós lemos a palavra de Deus aqui, Tiago, ele nos lembra que Deus é a fonte de sabedoria, sempre disponível para me guiar e guiar a sua vida. Mas, para ele fazer isso, ele nos dá a condição. Essa condição é pedir com fé, pedir sem duvidar, pedir com o coração, dizendo: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Vem, Senhor, me socorra, traz a tua paz. O alicerce da fé, amados, o alicerce da fé, a cada dia, é ter no nosso coração o entendimento que quando eu busco o Senhor com sinceridade, com amor, Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir cada um de nós. Porque a palavra de Deus nos fala que pois o Senhor é quem dá a sabedoria e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Que está lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Então, vem de Deus. Vem de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu e você devemos buscar. Eu e você devemos pedir a sabedoria de Deus para nos ajudar a enxergar diante das suas aprovações, das minhas aprovações, sob a ótica divina e encontrarmos o propósito e a direção em meio a cada dificuldade. Amém, amados? Você consegue visualizar isso? Então, diante de todas as suas dificuldades, peça a direção de Deus. Porque diante de todos as suas aprovações, Deus sempre está disposto a nos socorrer, como o pai amado que ama seu filho, como o pai amado que tem a cada momento as marcas do amor nas suas mãos, porque ele nos amou primeiro. Mas para isso, só para finalizar, a gente precisa entender, né? Entender de onde vêm as tentações. A própria palavra de Deus vem com nossos próprios desejos, né? Então, Tiago esclarece que é o ponto crucial para mim sobre as tentações, porque ela não vem de Deus. Uma das coisas que eu tenho aprendido, que eu gosto de falar sempre para os irmãos, é o seguinte: da mesma forma que você sabe onde você é mais fraco, o inimigo também sabe. Se você se ira por qualquer coisa, o inimigo sabe que você vai se irar por qualquer coisa. Se o inimigo sabe que você não tem controle sobre suas finanças, é aí que ele vai trabalhar. É aí que eu e você devemos entender que as tentações vão vir em cima daquilo que eu mais preciso me fortificar. Aí eu começo a entender que as tentações é coisas humanas. Porque Deus não tenta ninguém. Quem tenta são nossos próprios desejos. Os desejos da cobiça, da crueldade, enfim. Entenda, Deus é santo e é perfeito. A sua natureza é completamente oposta do mal. Tiago deixa bem claro para a nossa vida que Deus pode até testar a sua fé, mas jamais vai induzir a mim e a você a pecar. Muito pelo contrário. Quando ele vê que eu e você podemos cair em tentação, ele vai dar um escape para mim e para você. Pois, amados, que nós possamos entender que o maior problema hoje que eu vejo diante das tentações é a cobiça.
que é uma isca que muitos irmãos, muitos estão querendo cair. A outra é querendo tirar de Deus a glória e ser glorificado. A outra é eu querer estar no lugar. A melhor coisa que, como cristãos, nós devemos entender que tudo que somos, tudo que temos, vem de Deus. Não vem de nós. Se tem algo de bom na minha vida, não vem de Sebastião, vem de Deus sobre a minha vida. Se há algo de bom que eu faço, isso não vem de mim. Isso vem de Deus. Porque a própria palavra de Deus que cada um que peca está distante de Cristo Jesus. Porque a própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas ele diz que o dom gratuito de Deus é a graça, é o amor de Cristo Jesus sobre cada um de nós. Nós devemos assegurar que Deus, no nosso coração, ele é fiel. Ele é fiel e justo para diante de todos os problemas, diante de todas as aprovações que eu posso passar, Deus está comigo, amado. E quando eu chamo Ele, eu sei que Ele está perto de mim. Uma das coisas mais lindas que eu falo de estar perto é quando você entende aquela passagem que, lá em Mateus, que Jesus vem caminhando sobre as águas, né? E Pedro quer ir ao encontro dele. E ele diz, vem. A palavra de Deus nos diz que ele começa a afundar. Né? E a palavra de Deus diz, no mesmo instante, Jesus estende a mão. Você consegue visualizar isso? Eu sou uma pessoa que eu consigo visualizar. Eu fico imaginando que a distância para mim é longa, mas para Deus não é nada. Que você imagina que naquele ponto você lê a Bíblia e ele diz que estava distante, iria ao encontro de Jesus Cristo. Então havia uma distância entre ele e Jesus. Mas quando ele começa a afundar, a palavra de Deus, no mesmo instante, Jesus estende a mão. Então Jesus está perto de nós muito mais do que nós pensamos, amado. Diante de todas as provações, ele está conosco. O Espírito Santo de Deus vivifica na minha vida e na sua vida. O que eu preciso é entender que eu só preciso clamar por esse Deus, ter comunhão com ele, para que eu possa a cada dia compreender as tentações que possa vir, só possa vir sobre a minha vida. Mas é algo passageiro. Que uma das melhores coisas é ter a certeza no meu coração que eu vou estar com Deus, mediante qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema que eu possa passar, Deus está comigo. Portanto, amados, eu creio no meu coração que nós devemos vigiar para a nossa inclinação, para a nossa inclinação, né? E buscar, ou a inclinação para o mal, ela deve buscar refúgio em Deus. Ao reconhecermos a minha fraqueza, a sua fraqueza na nossa vida, podemos a cada dia combater e pedir ajuda ao Espírito Santo para essa aprovação que você está perdendo. Eu creio no meu coração, o ponto de partida é a oração, é a meditação da palavra, é a comunhão que nós devemos ter com Ele e mais ninguém. Amém, amados? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, que diante de tudo que eu e você podemos passar, nós devemos guardar nosso coração em Cristo Jesus. Portanto, tudo aqui de aprovação que eu e você possamos passar, nós devemos alegar como estava passando por aprovações, porque essas aprovações vão gerar em nós uma busca em Deus por sabedoria. E quando essa busca por Deus vier, eu vou compreender, lidar com as tentações que vai fingir e vai vir dia após dia sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar um pouco? Amém?
Amém. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado por esse momento. Te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor, que tu nos dá como filhos de Deus. Estamos reunidos neste momento, nessa vigília de oração, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um propósito real na vida de cada um desses dirigentes, desses que estão a cada dia, ó Pai. Ó Pai, dirigindo e levando a tua palavra para aqueles que precisam ouvir e reconhecer que o Senhor da vida deles. Por isso que eu te peço, Senhor. Guarda cada um de tudo mal, ó Pai. Coloque, ó Pai, seus anjos em cada um deles. Que possamos ver, ó Pai, e deslumbrar da certeza do nosso coração. E diante das provações que passamos, o Senhor está no controle de tudo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer, ó Pai. Obrigado por a certeza do nosso coração, que continuamente o Senhor tem nos ajudado. Pai, guarda cada um de todo mal, que a tua graça, que o teu poder e o teu Espírito Santo vai à frente, livrando de todo mal, diante de todas as dificuldades, ó Pai, o levantar do inimigo sobre pessoas, nós repreendemos, ó Pai, cada ansiedade, ó Pai, cada doença, ó Pai, que venha sobre os teus filhos, sobre a família dos teus filhos, nós queremos repreender, ó Pai, que a tua mão saradora vai limpando, vai purificando, vai trazendo restauração sobre cada um deles, Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos dado paz, o Senhor tem nos derramado graça e te damos graças nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amados?